Como saber se eu posso concorrer às vagas para pardos e pretos em um concurso público? Olá, meu nome é Odácio Munhoz, eu sou do escritório Munhoz Barbosa, escritório especialista em concursos públicos, servidores públicos e processo seletivo de residência médica. E hoje nós vamos tratar sobre esse assunto. Essa dúvida é muito comum entre os candidatos pardos. Por se tratar de uma miscigenação, em regra, entre brancos e pretos, ele possui características das duas cores. Bom, para iniciar, vamos tratar do percentual de vagas reservadas. Conforme lei publicada esse ano de 2025, o número de vagas, de percentual de vagas reservadas para pretos e pardos, ou seja, para candidatos negros, aumentou de 20% para 25% em concursos federais, sendo outros 3% previstos para indígenas e 2% para quilombolas, totalizando 30% de vagas reservadas. Quanto à dúvida se você, candidato pardo, deve se inscrever na lista reservada ou não, eu já te adianto. Na dúvida, se inscreva. O que pode ocorrer? Caso a sua autodeclaração não seja aceita, você vai simplesmente ser deslocado da lista reservada de negros para a lista de ampla concorrência, a lista geral. E aqui a gente costuma receber o seguinte questionamento: eu não vou ser excluído do concurso público caso minha autodeclaração como pardo não seja aceita? E a resposta é, em regra, não. Na grande imensa maioria dos casos, não. Você só vai ser excluído do concurso público se claramente você não era pardo, ou seja, foi uma tentativa de fraude que você fez, e isso deve ser provado pela banca através de um processo administrativo de apuração prévio. Ou seja, em regra, você não vai ser excluído do concurso público. Você só vai ser apenas retirado da lista reservada e colocado na lista de ampla concorrência. A retirada, a exclusão do concurso público só vai ocorrer se for demonstrado que você agiu com fraude. Você claramente não era um candidato pardo e, utilizando subterfúgios como iluminação, até mesmo maquiagem, tentou se inscrever como tal. Então, se você está na dúvida se você deve se inscrever na lista reservada ou não como candidato pardo, minha sugestão é que você se inscreva. Caso não seja aceito, você vai ter possibilidade de recursos administrativos e até mesmo uma possível ação judicial, questões que nós vamos discutir mais tarde. Mas, em regra, na grande maioria dos casos, você não vai ter problema. Caso não seja aceito, você vai ser migrado para a lista de ampla concorrência. De acordo com o IBGE, é considerada uma pessoa parda aquela que tem uma mistura de duas ou mais raças ou cores, podendo ser branco com preto, branco e indígena, preto com indígena. E aqui surge uma grande crítica às comissões de heteroidentificação e às bancas de concurso, que reiteradamente têm deixado de lado essa previsão do candidato pardo, reiteradamente excluindo ele da lista reservada. E com isso, nós temos diversas decisões judiciais reconhecendo o candidato como pardos e o direito deles de integrarem a lista reservada para candidatos negros. Tá, mas como saber se um candidato é pardo ou não? E aqui surge uma outra crítica às bancas de concurso, pois não há critérios objetivos determinados para isso. A banca vai avaliar características fenotípicas, ou seja, cor da pele, tipo de cabelo, espessura dos lábios, espessura do nariz, formato do crânio, mas isso não é determinado de um modo objetivo. Uma maneira objetiva que a gente tem de analisar isso é a escala Fitzpatrick. Ela divide os diferentes tons de pele em 6 fototipos, sendo o fototipo 5 e 6 os fototipos pretos, o 4 o fototipo pardo e o 3 está ali um liame entre o pardo e o branco que é bem questionado. Mas, se você se encaixa entre o 4, 5 e 6, não há dúvidas, você pode figurar na lista reservada para candidatos negros. E quem é o profissional que pode analisar, verificar em qual fototipo você se enquadra na escala Fitzpatrick? O profissional é o dermatologista, o médico dermatologista. Por isso, se você pretende concorrer às listas reservadas de concursos públicos para candidatos negros, busque um médico dermatologista e peça a elaboração de um laudo dermatológico. Esse é um documento excelente caso seja necessário recorrer da decisão da comissão de heteroidentificação ou até mesmo buscar a via judicial. Então, fica aqui a minha recomendação. Se você está nessa vida de concurseiro, pretende prestar concursos como um candidato preto ou pardo, busque um dermatologista e peça a elaboração de um laudo dermatológico quanto ao seu fototipo e que ele verifique e cite as outras características negroides que você possui. Com esse laudo em mãos, é interessante quando você for fazer inscrição como candidato preto ou pardo, você já envie em conjunto com a autodeclaração e eventuais fotos e vídeos pedidos pela banca, esse laudo em conjunto. Ele é uma prova a mais para você nesse sentido.
E como a gente disse, a comissão de heteroidentificação ela vai analisar características fenotípicas, ou seja, características físicas do candidato, avaliando tom de pele, tipo de cabelo, espessura do lábio, espessura do nariz. Caso a decisão da comissão de heteroidentificação seja negativa, ou seja, não aceitando a sua autodeclaração, você vai ter a possibilidade de entrar com um recurso administrativo para a comissão recursal. E é muito importante que você acompanhe o concurso diariamente, pois o prazo para o recurso administrativo, para a comissão recursal, é um prazo muito exíguo, em regra de 2 a 3 dias. A comissão recursal vai analisar novamente a sua autodeclaração, seus vídeos e fotos. Ela pode também pedir, assim como a comissão de heteroidentificação, pedir para que você compareça pessoalmente ou por uma videochamada para você passar por uma análise. Caso ainda assim a autodeclaração não seja aceita pela comissão recursal, a gente tem uma característica nova trazida pela nova lei de cotas raciais. Caso ambas as decisões, ou seja, da comissão de heteroidentificação e da comissão recursal, não sejam desfavoráveis a você, mas não sejam unânimes, ou seja, pelo menos um dos candidatos, um dos membros da comissão vote favorável a você, ainda assim a sua autodeclaração deve prevalecer. Isso é uma novidade trazida pela nova lei de cotas raciais desse ano 2025 para os concursos federais. No entanto, se ambas as decisões forem desfavoráveis a você e forem unânimes, o caminho que você possui agora é o caminho judicial. Judicialmente, você pode apresentar até mais elementos, mais provas do que você tinha apresentado para a comissão de heteroidentificação. Dentre eles, foto dos seus pais, laudo dermatológico, documentos de identificação civil que refiram que você é preto ou pardo, aprovação em outros concursos ou vestibulares, ou se aceita sua autodeclaração em outros concursos ou vestibulares. Não é incomum que a Justiça reforme essa decisão da comissão de heteroidentificação ou da comissão recursal para que você continue concorrendo no concurso dentro da lista reservada, até mesmo por meio de decisões liminares, ou seja, decisões mais rápidas. Caso você tenha alguma dúvida, o nosso escritório está à disposição para atender. Você encontra os canais para contato nos links na descrição desse vídeo.